Obrigado pela formalidade, pastora. Abra sua Bíblia comigo. Amém. Estava sentindo sua falta já, viu? Já ia te chamar. Hebreus capítulo 8. A gente vai ler a partir do verso 1. Amém. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Amém. Tudo aquilo que a gente já ministrou ao Senhor em adoração e louvor. Entronizamos a Cristo neste lugar. Amém. E o Senhor Jesus está aqui. Amém. O combinado é, hoje não tem café da manhã, mas se você dormir eu vou gritar. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 8. Amém? A partir do verso 1. Aleluia. Tá aí? Tá aí? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. O 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O 7. Porque se naquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar na segunda. Amém? Feche teus olhos por um instante. Espírito Santo, nessa manhã nosso coração deseja, Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração, Senhor, e que nós possamos estar, ó Pai, não só neste lugar, mas estar neste lugar preparado, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua ministração através da Tua palavra, que como semente caia no nosso coração, que não possa neste lugar haver espaço, Pai, para incredulidade, mas para a necessidade, Senhor, de ouvir a Tua voz nesta manhã, Jesus. Amém e amém. Queridos, eu lendo esse texto de Hebreus, pedindo a Deus graça, misericórdia, é um tanto quanto uma realidade para os nossos dias. A carta aos Hebreus não está direcionada a ninguém, é uma carta anônima, nós não sabemos quem escreveu. Um diz que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas o escritor de Hebreus direciona essas palavras, né, esses ensinamentos a uma comunidade judaica. Os judeus naquele momento, após aceitar a Cristo como seu Salvador, estavam sofrendo grande represálias por acreditar em Cristo. As pessoas, talvez a família, dizendo: olha, você vai ser crente mesmo? Você vai perder tudo aquilo que a antiga aliança proporcionava, tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa Torá, com as leis, você vai abrir mão de tudo isso por causa de Cristo. Então os hebreus daquela época estavam sendo confrontados e afrontados por conta do amor de Cristo. E aí o escritor direciona essa palavra: promessas superiores. E ele dá detalhes de Cristo, que se Cristo estivesse na terra, como sumo sacerdote, o templo não comportaria aquilo que Jesus veio fazer. O templo não era capaz, naquela época, de receber aquilo que Jesus estava disposto a entregar à humanidade. Então, diante desse conflito entre a velha aliança e a nova aliança, aquele povo a quem essa carta é direcionada e hoje se estende a nós, estava sofrendo por aceitar a Cristo, abrindo mão daquilo que as pessoas, através da religião, da lei, estavam oferecendo a eles.
e eles estavam debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Queridos, e eu queria falar sobre isso nessa manhã. Sobre algo superior, sobre algo maior e sobre o privilégio de podermos entrar nos Santos dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Amém? Glória a Deus. Havia a necessidade, o versículo 7 diz que havia uma necessidade de uma nova aliança, porque a primeira era incapaz de trazer reconciliação entre Deus e o homem. Era incapaz. Então Deus tinha um plano perfeito. Amém? Sobre a vida da humanidade. E para entender um pouquinho isso, nós entendemos e aprendemos que o Velho Testamento, ele é o relato da antiga aliança, e o Novo Testamento, né, o registro da nova aliança. E muitas vezes quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós precisamos entender o que o Velho Testamento representa no Novo Testamento. Ele aponta a Cristo, é direcionado para Cristo. E muitas vezes nós, na nossa incapacidade, né, de buscar a Deus de uma forma que o Espírito Santo de Deus revele a nós algo mais profundo. E eu queria trazer um texto talvez um pouco tanto que antigo, para que nós possamos fazer uma reflexão entre aquilo que Jesus representava e estava sendo apontado para os dias futuros, através da vida de um homem, que é Davi. Abre para mim, por favor, 1 Samuel 17, para a gente começar a juntar os pauzinhos aqui, amém, dessa palavra. Enquanto eu vou falando, Samuel vai colocando lá, 1 Samuel, seu xará, né, 17:46. Queridos, eu particularmente já preguei muito sobre Davi. Só que quando a gente faz uma pregação superficial, nós nos colocamos no lugar de Davi. Davi enfrentou amém, glória a Deus, vamos acordar, amém, Davi enfrentou amém, o nome dele era, amém, glória a Deus, está melhorando. Muitas vezes eu preguei sobre isso, e às vezes nós nos colocamos no lugar de Davi, numa mensagem superficial, e eu não estou condenando nenhum tipo de pregação aqui, de que Deus é capaz de fazer algo poderoso, sublime, grandioso, de forma milagrosa, através de pessoas que era talvez desprezada e não merecedoras. E é isso muitas vezes que nós pregamos sobre Davi. Mas existe algo diferente nessa passagem. Eu queria que, quando nós nos aprofundamos nisso, nós entendemos que tudo aquilo que Davi fez naquele dia apontava para Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 17, vocês colocaram? Só para a gente entender, antiga aliança e nova. Qual o elemento mediador da antiga aliança? Era Moisés. Na nova aliança é Jesus Cristo. A base da antiga aliança era a lei, era a Torá. Da nova aliança, graça e fé em Cristo. Local de elemento da presença de Deus era o templo físico. Na nova aliança é o coração do crente. Amém? O elemento, a abrangência na antiga aliança era Israel. Hoje é toda a comunidade, amém? É eu e você, amém? A forma da lei, escrita em pedras. Na nova aliança, escrita no coração, amém? O elemento de acesso a Deus, por meios de sacerdotes. Na nova aliança, o acesso é direto a Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Isso é um exemplo prático. A história de 1 Samuel diz assim, 17:46. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Palavras de Davi diante de um grande gigante, diante de um grande problema. Davi, mesmo sendo o 8º filho da família de Jessé,
Muitos olhavam para Davi e não chegavam em Davi a aparência de um rei, mas Davi não tinha a aparência de um rei, Davi tinha a essência de um rei. Quando o gigante olha para Davi, não olha para Davi como um guerreiro, não vê Davi forte, não vê Davi como alguém preparado, e ele não precisava enxergar isso, mas o que Davi tinha não era a aparência de um guerreiro, era a essência de um guerreiro. E é por isso que eu quero te dizer nessa manhã, queridos, que muitas vezes nós estamos preocupados com o exterior, quando nós temos que nos preocupar ainda mais com o nosso interior. Porque se nós fazemos simplesmente algo superficial e deixamos com que a nossa alma, aleluia, não faça ou não deixe aquilo que o Espírito Santo, através da ação da sua bondade e misericórdia sobre o nosso interior, aleluia, produz em nós mudança, que é capaz de revelar quem nós somos através da nossa aparência. Ei, quando nós somos transformados por dentro, a nossa aparência externa revela quem nós somos diante de Deus. É por isso, queridos, que a igreja tenta preservar e conservar a nossa aparência quando nós estamos principalmente dentro da casa do Senhor. Como nós vestimos, como nós nos comportamos, como nós nos falamos. Sabe por quê? Porque a nossa essência está sobre a nossa aparência. Quando é o contrário, nós estamos preocupados com aquilo que nós iremos vestir. E eu não quero condenar isso, eu não estou aqui para condenar isso, queridos. Mas uma se sobrepõe à outra. E é aquilo que acaba se destacando ainda mais. Então, quando a nossa essência entende que nós estamos num momento de intimidade com o nosso Deus, aleluia, nós estamos preocupados, Senhor, eu vou me vestir, Senhor, eu vou para o culto, Senhor, eu vou me preparar. Então o culto não começa só às 8, aleluia, começa às 7, quando você levanta da cama com seu coração alegre, com seu espírito grato ao Senhor. Eu estarei na casa do Senhor, aleluia, num culto importante, um culto de santa ceia. A minha alma e o meu espírito se alegra, aleluia. Então eu me arrumo, eu me produzo, aleluia, não para estar diante de pessoas, mas para estar diante de Deus. É o nosso interior se sobrepondo ao nosso exterior. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A história de Davi e Golias serve como um tipo ou sombra do que Cristo faria ao vencer o seu maior inimigo, a morte. Aleluia. Existe alguns pontos que eu queria destacar. Davi enfrenta um inimigo poderoso. Golias era grande e aparentemente invencível, temido por Israel. Nessa história nós não somos Davi. Nessa história nós somos o povo, com medo. O relato de 1 Samuel diz que o gigante Golias, durante 40 dias, por 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, afrontava o povo. Davi não era guerreiro, Davi não foi para aquele lugar, para aquele local, para guerrear. A palavra nos ensina que o pai de Davi fala, olha, pega um pouco de pão, pega um pouco de queijo e leva para os seus irmãos na batalha e me traga a notícia deles. E Davi o faz, amém? Então Davi vai lá como um supridor. Quando Davi chega lá e ouve Golias gritando, berrando, e todo o povo tremia, todo o povo morrendo de medo, os guerreiros, os homens que eram para representar Israel com medo de Golias. Davi talvez fique indignado e fala, quem é esse incircunciso? E aí eles começam a falar para Davi, e o que vai ganhar quem ganhar desse homem? E aí a isenção dos tributos, não vai pagar mais imposto, nem ele nem a família, quem ganhar desse homem. E Davi prontamente diz, eu irei. Davi sabia o que ele estava enfrentando, porque ele tinha dentro de si a consciência de saber que Deus estaria com ele. E é por isso que ele fala, e é por isso que ele diz com tanta convicção, que Deus seria com ele e entregaria o gigante nas suas mãos. Amém? Davi não tinha a aparência, Davi tinha a essência do guerreiro. Davi não ousou usar a armadura de Saul.
Davi não se preocupou em colocar a armadura para se defender. Não se preocupou em usar um escudo, pastor Vanderlei. A couraça, talvez o capacete e o escudo. Davi estava fora da sua normalidade, da sua naturalidade, daquilo que ele vivia todos os dias. Confiar em Deus é viver todos os dias, esperando sempre por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então não é apenas um momento de guerra, mas nos momentos mais simples que nós encontramos cada vez mais a provisão de Deus. Davi olha para si e fala, não, eu não posso ir para um campo de batalha dessa forma. E o que Davi usou para enfrentar o gigante? O que ele usava todos os dias, a roupa de um pastor, a simplicidade de um pastor. Então Davi vai até um riacho, pega 5 pedras, a sua funda, e corre em direção ao gigante. Amém? A Bíblia fala que Davi com uma funda acerta a testa do gigante e o gigante cai. Amém? Davi teve vitória através do meio improvável, uma funda e uma pedra. Davi não usou a arma do adversário para vencer a batalha. Coloca aí por favor Samuel, 1 Samuel, vai ficar um pouco confuso, Samuel para o 1 Samuel 17:55. Aleluia. 54, 55, 56. Davi usou a arma do adversário para vencer a batalha. Guarde isso no seu coração. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército, de quem é filho este moço, Abner? Disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. 56. Disse então o rei, pergunta, pois de quem é filho este moço? Davi, depois de acertar o gigante com uma pedra, corre até ele e corta a sua cabeça e leva para sua tenda. Imagine a cena, queridos, um jovem levando a cabeça de um homem para sua tenda. Davi ganhou de Golias, matou Golias com a sua própria arma. E o que é mais interessante nesse texto é que o rei procura saber quem é o pai desse jovem, para que o pai fosse glorificado, para que o pai de Davi fosse honrado, para que o pai de Davi recebesse as honras daquela batalha. E eu, desde criança, ouvi um por todos e todos por um. Já ouviram essa expressão? Um por todos e todos por um? Né? A frase famosa do filme Os Três Mosqueteiros. É exatamente o que aconteceu naquela batalha. Porque Davi representava o povo. Ou seja, se Davi venceu o gigante, todo o povo também venceu. Se Davi venceu o gigante, todo o povo também venceu. Aleluia. Guarde isso. Agora nós temos a luta de Cristo. Condenado por Pilatos. Condenado por Pilatos. Julgado. Açoitado. Sofreu. Foi entregue à morte. Pilatos tentou salvar Jesus por 3 vezes. Mas a multidão, os judeus gritavam para que crucificassem Jesus. Crucificam. Crucificam. Jesus é condenado à morte. Quando nós lemos isso em João, aleluia, João dá um relato de que Jesus foi condenado às 6 da manhã. Só que João usa o calendário ou o horário romano, que começa a contar a partir da meia-noite. Então às 6 horas da manhã, Jesus é condenado. Amém? Os 4 evangelhos registram isso, a condenação de Jesus. João dá esse detalhe de que Jesus foi condenado às 6 horas da manhã. Marcos dá um outro detalhe, que Jesus é crucificado às 9 da manhã. Só que Marcos usa o horário judaico, que é contado de 3 em 3 horas. Então Jesus, ele é condenado às 6 e é crucificado às 9, segundo Marcos. Ou seja, se nós pegarmos essas comparações, se pegarmos aonde Jesus foi condenado, ali na fortaleza de Antônia, até o Gólgota, até passar pelo caminho da Via Dolorosa,
é um trecho que os estudiosos falam de 600 a 1 quilômetro. Um trecho que nós percorreríamos ou andaríamos em 15 minutos. Se nós pegarmos o tempo de condenação para o tempo de crucificação, são 3 horas. Amém? 3 horas. Estamos juntos nessa página? Amém? 3 horas. Jesus sofreu tanto que ele levou 3 horas para sair da fortaleza de Antônia e caminhar até o Gólgota. E a Bíblia fala que ele não suportou o peso do patíbulo, que era a parte horizontal da cruz, que pesava entre 30 e 50 quilos. Olha a profecia que apontava para Jesus. Salmo número 22, aleluia. A partir do verso 12. O mesmo Davi que enfrentou um gigante, agora faz uma profecia messiânica, através da poesia, através dos salmos. Amém? Jesus passando pela via dolorosa. Os soldados romanos, todos com o seu ímpeto e o seu coração, desejavam matar Jesus. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, gritavam contra Jesus, blasfemavam contra Jesus, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Nesse exato momento, Jesus cai no meio do caminho da via dolorosa. Já não tinha mais forças para carregar parte da cruz. Nesse exato momento, um homem de Cirene, o Cirineu, Simão, é obrigado a ajudar Jesus a carregar parte da cruz. E ele chega no alto do Monte Caveira, no Gólgota. Quantas cruzes há no Gólgota? 3 cruzes. 3 cruzes. E por que o Gólgota? Na entrada de Jerusalém. Era um método cruel do Império Romano executar os seus malfeitores. Aqueles que se levantaram ou se levantavam contra o Império. Era a forma que o Império Romano colocava sobre o povo judeu medo, pavor, temor, porque era a entrada da cidade e nós estávamos, ou a cidade estava celebrando a Páscoa. Então aquele lugar estava cheio de gente, muita gente passando sobre aquele lugar. Então todas as pessoas que passavam para entrar na cidade de Jerusalém, ao olhar o Monte Caveira, enxergava aquilo que o Império Romano talvez fazia de melhor: colocar medo nas pessoas, oprimir as pessoas. 3 cruzes sobre o Monte Caveira, e uma delas era a cruz de Cristo. E o que é tão interessante nessa passagem, e que os escritores, talvez do Novo Testamento, os 4 evangelhos, não citam o nome dos ladrões que estão ao lado de Jesus, mas a tradição romana cita, lá no 4º século, um livro chamado O Evangelho de Nicodemos. Diz que havia uma tradição romana de colocar sobre o condenado, o acusado, a causa da sua morte, ou o motivo que ele estava sendo executado. E na cruz da direita, o soldado romano pergunta para Pilatos: o que escrever na placa de Dimas? E aí Pilatos diz a ele: ladrão e salteador. E Dimas recebe essa placa em seu pescoço, dizendo: ladrão e salteador. E aí o soldado romano pergunta: Pilatos, o que escrever na placa do ladrão da esquerda? Que era Gestas. Pilatos diz a ele: ladrão e salteador. E Gestas recebe essa placa. E o soldado romano olha para Pilatos: Pilatos, e a cruz do meio? E na cruz do meio, o que escrever, Pilatos? Talvez Pilatos coce a cabeça, e uma forma de, talvez, menosprezar Jesus Cristo, ou os judeus da época, escreve: Jesus Nazareno,
o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Só que Pilatos faz um pedido. Não escreve simplesmente no aramaico, que era a língua da época dos judeus. Escreve em aramaico e escreve também em grego. E não escreva só também em grego, escreva também em latim. O aramaico era a língua dos judeus, era a língua que eles falavam. O grego era a língua da época, como se fosse o inglês. Todos os estrangeiros falavam, para que todos que passassem naquele lugar olhassem e entendessem o que estava escrito naquela placa. E em latim era a língua oficial romana. Ou seja, toda pessoa que obrigatoriamente passasse por aquele lugar, ao olhar no Monte Caveira, aleluia, e enxergasse o ladrão da direita, salteador e ladrão, o ladrão da esquerda, salteador e ladrão, mas na cruz do centro estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, o Rei de todos os povos, aleluia, para que todos aqueles que passassem naquele lugar identificassem o Rei dos Judeus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O que Pilatos fez causou um grande alvoroço, aleluia, entre os judeus. Os judeus não aceitavam. Diga: Pilatos, não pode escrever isso, escreva aqui, diga que ele dizia ser o Rei dos Judeus, e não que ele é o Rei dos Judeus. Pilatos olha para eles e diz: o que escrevi, escrevi. Sabe o que isso atinge as nossas vidas? Porque o que está escrito, está escrito. O que Jesus escreveu na cruz, e o tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar. Aleluia, aleluia. E sabe qual o grande ponto de reflexão entre a luta de Davi e a luta de Jesus? Jesus enfrentou o maior de todos os inimigos, a morte e o pecado. Davi lutou contra um gigante e venceu. Jesus lutou contra o pecado e a morte e venceu. Aleluia. O templo, como nós lemos no versículo 6, a política religiosa daquela época não cabia a Jesus, não podia suportar Jesus. Então Jesus não vestiu a indumentária de um sacerdote. Jesus optou por usar as roupas simples de um camponês, de um carpinteiro, o bom pastor. Não tinha roupa sacerdotal, tinha roupa simples. Roupa simples. Aleluia. Jesus, aleluia, assim como Davi usou a espada de Golias para vencer Golias, Jesus usou a arma do inimigo para vencê-lo. Eu li uma definição de Joe Owen, e eu achei isso impressionante, demorei tempo para entender, que dizia: a morte da morte da morte de Cristo. A morte da morte da morte de Cristo. Se você não entendeu, eu levei tempo para entender. O poder da morte foi vencido através da morte de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é? Amém? Ou seja, aquilo que a morte tinha de mais poderoso era a morte. Então Jesus, na sua morte, vence a morte. Amém? Através do seu sacrifício. A morte da morte na morte. Aleluia. Foi o que Jesus fez por nós. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 55. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. O inimigo achou que tinha ganhado de Jesus, tinha vencido a guerra. Quando Jesus, às 3 horas da tarde, entrega o seu espírito, Jesus não morre, Jesus entrega o seu espírito. Jesus sofreu da 9 da manhã até as 3 da tarde. A Bíblia fala que ao meio-dia, exato ao meio-dia, a terra escureceu.
do meio-dia às 3 da tarde, Jesus entrega o teu espírito. Aleluia. E aí diz assim, ó, Jesus, depois de vencer a morte, e eu acho impressionante Paulo escrevendo isso, porque eu acho que Paulo, quando recebe isso do Espírito Santo, sabe a boa notícia? Sabe aquela coisa que você está esperando com tanta expectativa? Quando o Espírito Santo solta isso no ouvido de Paulo, aleluia. Eu não consigo acreditar, Paulo simplesmente escrevendo, sem pular Isaías, sem dar glória a Deus, sem falar em línguas, aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aleluia. Mas graças a Deus, aleluia, mas graças a Deus, aleluia, mas graças a Deus, não é o homem, mas graças a Deus, aleluia, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Através da morte de Jesus Cristo nós vencemos, aleluia. Aleluia, aleluia. Assim como despertou curiosidade em Saul, em saber quem era o pai de Davi para honrá-lo, Jesus na cruz, um soldado romano, olha para ele e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus, honrando o Pai. Queridos, hoje a nossa vida aqui nesta manhã, celebrar a ceia, é honrar o Pai, honrar a Deus. A sua vida nessa terra tem uma única finalidade: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Nesse texto, aleluia, eu fico imaginando a morte, quando recebe talvez Abel. Abel morre, assim como Jesus ensina sobre o rico e Lázaro, quando um está no seio de Abraão depois que morre e o outro está no Hades. É um lugar onde um pode ver o outro. Amém? Sim ou não? É isso que diz a narrativa de Jesus. A morte está lá aguardando talvez o seio de Abraão, que é um local onde as pessoas morriam antes de Jesus. Amém? Sem antes que Jesus tivesse morrido na cruz. Então a morte está lá aguardando aquele local. E aí chega o primeiro homem morto. E a morte pergunta: quem é você? Ele diz: Abel. O que fizeste? Sou um pecador. Estou aqui. A morte o recebe e deixa ele guardado no seio de Abraão. Morre também Abraão e a morte o recebe e diz: quem é você? Ele diz: eu sou Abraão. O que fizeste? Eu sou um pecador. Abraão também entra ao seio de Abraão. Morre Moisés. Moisés chega e a morte o recebe e diz: quem é você? Eu sou Moisés. O que você fez? Fala: eu sou um pecador. Moisés também fica naquele local. Morre Davi, morre Samuel e tantos outros, e a morte os recebe naquele lugar. Mas morre um tal de João Batista. A morte o recebe e pergunta: quem é você? Ele diz: João Batista. Eu sou o precursor a anunciar a vinda daquele que batizará a humanidade com fogo. Quanto tempo você pretende ficar aqui? Não muito tempo, porque eu sei que ele virá. A morte o recebe no seio de Abraão. Aleluia. Aleluia. Todos pecaram. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, o pecado é sobre toda a humanidade. Romanos 5. Se por um homem o pecado entrou no mundo, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos. Mas até o dia que Jesus usa da arma do inimigo para vencer o inimigo, para vencer a morte. Jesus morre na cruz do Calvário, aleluia. E quem vai recebê-lo? A morte. Aleluia.
Jesus olha para ela: ó morte, aonde está a morte? O teu aguilhão. Jesus pega os cativos e leva ao cativeiro. Aleluia. Aqueles que morreram antes de Jesus, sem conhecer Jesus, neste momento, está no mesmo lugar que o bandido da cruz. O primeiro cartaz evangelístico foi Pilatos que escreveu. Quando um soldado romano coloca uma escada aos pés da cruz de Jesus e começa a subir, ele inclina sua cabeça para o lado e vê Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A placa é pregada sobre a cruz de Cristo. E diante daquele cenário de dor e aflição, aquele homem olha para Jesus e diz: Rei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aleluia, mesmo sofrendo a aflição, a angústia e a dor, Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, se coloque de pé nessa manhã. Abra para mim o último texto que nós iremos ler. Aleluia. Hebreus 10, de 14 a 23. O grupo de louvor pode subir aqui. Aleluia. A antiga aliança e a nova aliança. Aquilo que representava no Antigo Testamento e aquilo que representa hoje no Novo Testamento as nossas vidas, apontando Cristo a nós. Queridos, nós estamos aqui hoje nesta manhã porque nós estamos não debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça, do favor imerecido aplicado sobre a nossa vida, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. É através do sangue, aleluia. Nós não éramos merecedores. Nós não merecíamos, mas Ele tomou o nosso lugar na cruz. Amém? Hebreus 10, 14 e 23 diz assim: porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, aleluia, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei neles as minhas leis em seus corações, e escrevereis em seu entendimento. E acrescenta, Jesus dizendo lá em Jeremias 33, 31, aleluia, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, aleluia. Ora, onde há remissão deste, não há mais ablação pelo pecado, não há mais sacrifício pelo pecado. Ele fez de uma vez por todas, aleluia, o sacrifício perfeito. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, aleluia, de alto a baixo. Você é bem-vindo no Santo dos Santos, o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Hoje nós temos livre acesso, através do sangue de Jesus Cristo, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Seja bem-vindo ao Santo dos Santos, seja bem-vindo à presença do Todo-Poderoso, seja bem-vindo à presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é bem-vindo. O Senhor Jesus teve, aleluia, compaixão da nossa alma, das nossas vidas, e pagou o preço na cruz, aleluia. Coloca Colossenses 2,14 e eu termino, não falo mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, na lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Quando o diabo houver trazer o seu passado, o seu pecado, aquilo que você fez, olhe para a cruz, porque o Rei dos Judeus, Jesus de Nazaré, escreveu uma nova história da nossa vida na eternidade, através do seu sangue.
derramado na cruz, através do seu corpo rasgado na cruz. Não aceite nada mais e nada menos do que ser chamado de filho de Deus, aleluia, do que estar, aleluia, aliançado debaixo das promessas superior àquelas que eles receberam. Nós estamos debaixo da mão do Senhor Jesus, aleluia, o nosso advogado fiel, o nosso sumo sacerdote, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, aleluia. Espírito Santo, que nessa manhã nós possamos extinguir, Senhor, que nós estamos debaixo da nova aliança.